Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Superação dessa semana comigo, Luézia Zizoton, aqui pela Record News Espírito Santo, e nós continuamos nessa cidade que ganhou meu coração, Mantenópolis. E hoje vou conversar com a doutora Tassiana Cardoso e é logo depois da vinheta. Para iniciarmos o nosso programa de hoje, vou conversar com a doutora Tassiana Cardoso, dermatologista aqui em Mantenópolis. Doutora, muito obrigada por nos receber. Vamos começar a conversar. Primeiro eu quero te conhecer um pouquinho e te apresentar para o nosso público. Me fala quem é a doutora Tassiana. Oi, prazer. Eu sou a doutora Tassiana Cardoso, Nascimento Andrade, sou dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu atuo na dermatologia já há mais de 8 anos, né? Sempre foi minha paixão, desde criança, né? Por ter acompanhado, né? Por problemas de pele na infância. Então, isso me ajudou muito na escolha da especialidade. E quem é a doutora Tassiana? A doutora Tassiana, ela é uma mulher hoje, né, casada, tenho 2 filhos, né, que lutou muito, né, por seus objetivos desde muito cedo. Sempre foi uma criança muito disciplinada, muito obediente, e isso foi fundamental na escolha da profissão e na dedicação, né, por ser hoje médica dermatologista. Sou muito dedicada à família, tenho minha religião, sou católica, e meus filhos são a paixão da minha vida, né? Tenho um companheiro, né, já há 15 anos, né, com quais estou casada, e a minha família é o meu sustento, né? Eu falo que foram e sempre foram fundamentais, né, para tudo na minha vida. E também sou filha de pais muito presentes que sempre me ensinaram um bom caminho, me trouxeram muitos valores que eu carrego para a minha vida. E isso tudo eu acho que faz parte hoje de quem eu sou, né? Que várias coisas, né, que a gente vive desde a infância, a gente carrega para o resto da vida, né? E a dermatologia veio, como eu falei no início, veio de problemas de saúde, né, que eu sempre tive vitiligo desde muito pequena, e isso fez com que eu conhecesse mais a especialidade desde criança. Tive um médico que foi mais que médico, foi um amigo, né, e me ajudou muito a superar os preconceitos, né, da doença, né, que desde pequena, por ser uma mancha branca, uma mancha diferente na pele, e isso às vezes assusta as pessoas, né, por falta de conhecimento mesmo. E ele me ajudou muito a superar essa fase, principalmente na adolescência, que é uma fase que a gente precisa, né, de mais apoio, principalmente quando a gente tem alguma coisa que é diferente, né, igual o vitiligo foi para mim. E isso fez com que eu crescesse, amadurecesse e escolhesse a minha especialidade, né, fizesse parte da minha escolha. Sim, e é interessante olhar, doutora, primeiro que ela é uma paz, né? Que coisa boa. Então, ser cuidado por uma pessoa que ama o que faz e transparece isso já é já é algo que traz essa diferença. Agora, me fala, doutora, sobre a sua clínica, seu espaço, é muito lindo. Como que as pessoas chegam aqui? Doutora, qual é a primeira queixa delas, normalmente? Então, aqui, a área da dermatologia, nós tratamos todas as idades. Nós tratamos desde a criança, o bebê, até o idoso. Então, a gente tem muitas queixas. A gente tem tantas queixas de doenças de pele, quanto também
queixas de problemas estéticos, né? E inclusive os problemas estéticos eu vejo que é muito mais do que estética. Muitas vezes uma queixa estética traz consigo marcas, né, da vida que quando você trata essas, por exemplo, essas rugas, isso faz com que a autoestima da paciente também melhore muito. Então eu falo que a gente não trata só a estética, muito mais do que a estética. A gente trata também o emocional do paciente, a gente trata aquela dor que às vezes ele está sentindo, que quando ele melhora, aquela ruga, por exemplo, ele já se sente melhor e já melhora a autoestima. Então eu falo que é muito além da estética, né? E também os problemas de pele, né? Com os tratamentos, os pacientes conseguem ver e acreditar que aquele problema é só uma fase, que aquilo vai melhorar, que aquilo não é para sempre, né? Que hoje em dia a medicina evoluiu muito, a dermato também com vários tratamentos novos. Então a gente consegue trazer uma qualidade de vida para o paciente que antes ele não tinha. Então eu falo que a dermato, para mim, por ser essa especialidade tão ampla que a gente pode abranger todas as idades e tratar mais de 3.000 doenças, além dos problemas estéticos, exige muito da gente, muito estudo, muito conhecimento, muitas atualizações, mas é muito gratificante. Igual eu falei, eu desde pequena sempre fui muito disciplinada e eu falo que o que me move é o conhecimento. E a dermato faz com que, para mim, o estudo, o conhecimento não seja uma obrigação, seja um prazer, porque eu amo estudar, né, essa área, e essa área exige muito conhecimento, então a gente tem que estar sempre em congressos, em grandes atualizações, sempre se atualizando. Tenho vários, eu faço cursos online, eu falo que quando eu abro meu computador, se tem no mínimo 5, 6 cursos online sempre assim que eu estou fazendo, sabe? Além dos congressos que eu sempre vou, né? Então, isso para mim não é nada pesado, não é nada um sacrifício, é um prazer mesmo, porque quando o paciente vem até mim e eu consigo melhorar aquela queixa dele, né? Igual eu falei, tanto de doença quanto estética, isso é a minha maior gratificação. Sim, doutora, e por que é tão importante a pessoa cuidar da pele diariamente, mesmo aquela pessoa que não tem uma doença ou algo aparente? Sim, o tratamento preventivo para doenças de pele é fundamental. A gente tem hoje, né, o câncer mais prevalente que existe no Brasil é o câncer de pele não melanoma, né? E esse câncer ele é muito subnotificado. Muitos pacientes às vezes chegam para a gente já numa fase avançada, sendo que se chegasse logo no início a gente teria muito mais chances de tratar esse paciente. E por isso é tão importante a orientação que a gente dermatologista sempre passa para o paciente do uso frequente do filtro solar, né? E isso eu falo que é a maior prevenção que a gente pode fazer, tanto para doenças de pele, que existem várias doenças que são ocasionadas e que pioram também com a exposição solar sem proteção, e também existe problemas estéticos também, né, que também pioram muito com a exposição solar. Além do câncer de pele, a gente tem várias doenças, né, autoimunes, por exemplo, lúpus, que não é contraindicado a exposição solar. Na estética, a gente tem melasma, melanose solar, que também é muito prejudicial à exposição solar. E eu falo sempre com as minhas pacientes de estética que o melhor anti-rugas é o filtro solar. Porque o sol, ele causa um fotoenvelhecimento na pele, ele faz com que aquelas células da pele diminuam a sua possibilidade de recuperação, e isso gera, né, produção de radicais livres, de várias substâncias que vai danificando a pele e vai favorecendo a formação de rugas, né, no paciente, e além de várias manchas, né, igual eu falei, melasma, melanose solar, né, e também temos também a ceratose actínica, que são algumas lesões que são precursoras do câncer de pele, que muitas vezes o paciente chega com a ceratose, né, que é uma lesão que ainda não é ainda o câncer
carcinoma, né, in situ, que a gente fala, mas já é uma marquinha que já mostra para a gente que já pode estar iniciando uma lesão ali, que a gente já consegue tratar logo no início, né, que também é causada pelo sol. E os cânceres de pele, a gente tem os mais incidentes, que são o carcinoma espinocelular e o carcinoma basocelular. Todos dois são carcinomas muito prevalentes, o basocelular mais ainda, né, que a gente, geralmente, eu sempre dou dica para os pacientes. Apareceu uma manchinha na pele, avermelhada, às vezes descamativa, que começa com a feridinha, que não sara, né? É um sinal de alerta da pele que aquilo ali pode ser um câncer de pele, né? E temos também o câncer de pele mais grave, né? Um dos cânceres de pele mais grave, que é o melanoma. Esse já é diferente, ele não é um câncer tão prevalente, graças a Deus, porque ele é um câncer muito invasivo, tem muita chance de metástase, só que ele geralmente inicia, né, com a manchinha mais escura, né, que a gente chama de hipercrômica, né? Então essa lesão é que a gente repara mais na questão das bordas, quando a lesão é uma lesão com as bordas irregulares, tem mais de 2, 3 cores, né? E essas lesões são mais preocupantes. Então qualquer sinal, qualquer pinta na pele, eu falo, ou qualquer manchinha, ou machucadinho, que novo, ou que já está há um tempo, que não cicatriza, ou percebe que a característica está diferente, qualquer dúvida, procura o dermatologista quanto antes, que a gente consegue tanto tratamentos domiciliares, tratamentos tópicos, quanto procedimentos no consultório e quanto tratamentos cirúrgicos também a gente faz para tratar essas lesões. Doutora, a gente fala muito também sobre o sol, mas aí a pessoa fala, mas eu só fico no escritório, trabalhando no computador, eu não saio de casa, eu não saio do escritório. Mas é bom trazer a consciência também que essa iluminação das telas também é prejudicial à pele, não é isso, doutora? Sim, não é tão prejudicial como você estivesse se expondo ao sol, mas também pode interferir principalmente nas manchas, né? Igual a gente falou, pode fazer com que pacientes, principalmente que já têm, né, já tem manchas como melasma, exige que ele tenha esse cuidado também, não só quando estiver exposto ao sol, mas também em ambientes fechados, que existe mais outras luzes, né? Doutora, hoje em dia os procedimentos estéticos eles estão cada vez mais comuns. Quais são aqueles mais procurados aqui, para que eles servem? Ótima pergunta. A gente faz muito procedimentos para rugas dinâmicas. Para rugas dinâmicas, a gente faz muita toxina botulínica. Hoje a gente já sabe que a toxina botulínica ela é muito mais do que paralisar a movimentação da face, né? Hoje tem vários estudos que mostram que existem técnicas cada vez mais avançadas com a toxina, que a gente consegue agir exatamente nos músculos que causam a depressão da face e deixar relaxada, evitar a aplicação em músculos que elevam a face. Com isso, a gente consegue gerenciar o envelhecimento do paciente quanto cedo, porque a musculatura é uma das coisas que envelhece, né? Para tratar outras queixas, por exemplo, quando o paciente tem rugas, né, na região de olheira, às vezes muito associado também ao afundamento nessa região, muito comum o paciente sentir que quando tem essas olheiras também tem o rosto, sente que o rosto desaba, que o rosto fica derretendo. Essa sensação de derretimento do rosto ocorre porque na nossa face a gente tem tanto, igual eu falei, tem a musculatura, a gente tem também os coxins de gordura e temos ossos. Tudo isso envelhece. Quando a gente tem envelhecimento ósseo, a gente vê que aquelas regiões onde que era antes mais cheinha, ela vai perdendo a estrutura, e isso é por causa do envelhecimento ósseo, e vemos também um deslocamento daquelas gorduras que antes ficavam em regiões mais altas da face, a gente vê aquelas gorduras descendo para a face e às vezes até diminuindo também. E isso por quê? Porque com o processo de envelhecimento isso é normal, isso é fisiológico. E para tratar essas queixas de derretimento do rosto, a gente faz muito preenchimentos em áreas estratégicas para sustentar essa face, tá? E fazemos hoje também muito bioestimuladores, porque o bioestimulador, ele consegue fazer com que essa pele ela fica mais firme e
evita com que essa flacidez gere esse descolamento, que é essa sensação de derretimento na face. Então, quando a gente quer uma sustentação profunda, a gente faz muito preenchedores em áreas estratégicas. Agora, quando a gente vai fazer uma sustentação superficial, a gente faz mais bioestimuladores. Temos também outros procedimentos, como, por exemplo, eu faço muito o Profile, que é um bioremodelador tecidual, que ele vem nessa era agora da medicina, da dermatologia regenerativa, que são produtos que conseguem fazer com que estimule a nossa própria célula, que está senescente, ou seja, mais velha, a voltar a ser mais jovem. E isso é novidade, isso é ótimo, né? Que faz com que a gente cada vez mais precise de menos produtos, né, menos quantidade de produtos para conseguir rejuvenescer essa pele do paciente. Temos também, né, nessa área de medicina regenerativa, temos o PDRN, né, que é uma substância derivada do DNA do esperma do salmão, e ela também tem essa propriedade regenerativa. E temos também o exossomos. O exossomos são substâncias que conseguem fazer com que as células se comuniquem, e essa comunicação faz com que estimule essa renovação, né, de células cada vez mais jovens, né, e de forma natural, sem precisar fazer procedimentos muito agressivos. Certo. E antigamente tinha muitos mitos, as pessoas falavam muito do Botox. A gente pode desmistificar algo em relação ao Botox, doutora? Cada vez mais a gente desmistifica, né? Porque o Botox, antes ele era feito de uma forma que eu falo que não era individualizado. Ele era feito como uma receita de bolo, igual para todas as pessoas, né? Eram só localizados alguma musculatura e feita a mesma quantidade em todos os pacientes, e às vezes com alguma diferença só de homem para mulher. Hoje não, hoje cada vez mais a gente faz o Botox mais individualizado, porque a musculatura do paciente, ela é totalmente diferente de um paciente para o outro. Há tanta localização, quanto a forma, quanto também a espessura dessa musculatura, e com isso a gente tem que saber, igual eu falei, em qual músculo você deve aplicar, a quantidade correta que você deve aplicar em cada musculatura e qual toxina você deve usar para cada paciente, porque cada vez mais se tem mais toxinas no mercado e existe diferença de uma toxina para outra. Às vezes a gente tem que individualizar, porque alguns pacientes a gente não pode fazer uma toxina, por exemplo, que tem um halo de ação muito grande, porque tem risco de eu pegar estruturas que não deveria. Ou seja, nesses pacientes eu tenho que fazer uma toxina que ela tem um halo menor de ação e ela seja mais específica na área que eu quero. Já, por exemplo, num homem que às vezes tem uma musculatura mais forte, né, esse eu preciso de uma toxina que eu tenho um halo de ação maior, que vai dar eu preciso de menos pontos para ter uma ação melhor. Então, a toxina ela tem que ser muito individualizada. E é uma das coisas que eu mais estudo, porque a cada dia a gente descobre uma ação nova de um músculo, e aí com isso a gente já faz aquela aplicação no paciente, a gente já vê que fica diferente. Então, eu falo que a estética ela está em detalhes, né? É detalhes que fazem a diferença. E o natural, o belo natural, ele exige muito estudo, né? Porque, né, antes a gente via muito pacientes que a era do preenchedor, a gente via vários pacientes ficando muito iguais um ao outro, né? Aquela face muito volumizada. Hoje em dia a medicina vem evoluindo, a dermatoestética, e cada vez mais a gente procura tratamentos mais naturais, com menos produtos, para a gente só devolver aquela juventude que com a idade foi perdendo e evitar que o paciente seja um outro paciente, muda aquelas características naturais dele, que isso para mim não é o belo, isso não é o ideal. O ideal é a gente, né, tratar a pele, tratar com esses procedimentos o paciente para que ele retorne àquela juventude, não que ele mude as suas características da sua individualidade. Sim.
Doutora, olha quanta explicação, quanta coisa importante foi falada aqui nesse nosso bate-papo. Agora eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, uma forma das pessoas que nos acompanharam até aqui também te acompanhar e saber um pouco mais, vir aqui fazer uma consulta também e continuar aí esse caminho de aprendizado junto com você. Isso, para procurar para mim, para consultar comigo, é só olhar nas minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram, que é meu Instagram é tassianacardoso.dermato. Também tenho o meu Facebook, né, que é Tassiana Cardoso. Atendo aqui em Mantenópolis, atendo também em Colatina, na Clínica AF, Dermatologia. Atendo em Barra São Francisco, na Clínica Harmonica. Atendo também em Pancas, na Clínica Essência, tudo aqui na região noroeste do estado do Espírito Santo, né? No meu Instagram tem o contato de todos esses locais que eu atendo, só me encontrar lá e chamar no WhatsApp para agendar a sua consulta. Venha que você vai ficar muito satisfeito, tanto com o nosso tratamento estético quanto com nossos tratamentos para doenças dermatológicas. Muito obrigada, doutora. Eu vou desligar essa câmera, nós vamos continuar aqui conversando. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, conheça um pouquinho da clínica aqui de Mantenópolis, a doutora Tassiana Cardoso. What?